Cleópatra, episódio 1, parte 2. Bom, nós já começamos já com a véia, né, contradizendo o que aconteceu antes, que ela falou, não, os grandes desafios de Cleópatra foi lidar com os problemas que o pai dela deixou pra trás, aquele cara que não queria deixar o governo pro bando de gente incompetente destruir tudo que ele tinha feito. E um dos maiores desafios desses era a enorme dívida que eles tinham com Roma. Ok, beleza. Vai continuar, né? Eles eram um estado cliente de Roma e há um bom tempo tentando se manter independente de Roma, lutando desesperadamente. Assim, lutando desesperadamente é muito forte. Realmente eles estavam tentando não ser enquadrado ali, né? Mas a luta deles basicamente era ficar mandando dinheiro lá, subornando os senadores romanos, né? Fazendo um lobby, que é mais ou menos o que tu tem hoje em dia, né, meu irmão? Quando tu envolve política, é assim mesmo, né? Sabe como é que é, né? Tu resolve as coisas na base do suborno, né, meu irmão? Aí a sapa véia fala um negócio que me faz cair os buteados do bolso, né, meu irmão? Que é tipo assim, Roma era uma potência emergente. Roma sabia que eles precisavam do trigo do Egito. Primeiro, Roma não era uma potência emergente, né? Roma já tinha se estabelecido com a potência dominante da época. Eles eram o poder hegemônico da época já. Eles já tinham derrotado Cartago já fazia um bom tempo, né, meu irmão? Já fazia algumas gerações, eu acho. Então, não, eles dominavam praticamente toda a África do Norte, tirando o Egito. Dominavam o que hoje seria a Espanha e a França. Eles dominavam que seria hoje, sei lá, a Áustria. Eles tinham nossa, o império deles já era enorme já, cara. Eles não eram um poder emergente, eles já eram o poder hegemônico. Tu tinha alguns reinos que ainda lutavam contra eles. Acho que ali onde hoje seria a Turquia ali, que é a Anatólia da época. Acho que alguns reinos persas, algumas coisas assim, ocasionalmente tribo germânica, mas eles eram um poder hegemônico da época já, cara. Essa aí me destruiu muito, cara. Não saber que Roma já estava estabelecida como poder hegemônico nessa época, sinto muito. Tu é uma retardada mental se tu tá fazendo um documentário sobre história e não sabe disso. Aí beleza, mas aí a sapa véia continua falando, né, que o Egito estava numa situação complicada, o Nilo não estava transbordando com alguns anos já, que é o que eles precisavam, né, para manter os campos de trigo deles lá produtivos e pá. Aí ela fala, mas não era culpa da Cleópatra, obviamente, né? Eu sei. Eu entendo que as pessoas da época achavam que quando não chovia a culpa era alguma coisa que o governante tinha feito pra emputecer os deuses. Mas hoje em dia a gente sabe que não é assim, velho. Não precisa tentar defender a Cleópatra. Tu vê a Cleópatra chegando com o eunuco ali, sem nenhum guarda, sem nenhuma proteção. Ela tendo que cavalgar o próprio cavalo. E, tipo, dois malucos aleatórios cavando um buraco no meio do chão seco ali. O que eles estão tentando fazer? Não sei. Aí a Cleópatra, eu devia ter vindo antes. Pra quê? Não sei. Ela não precisa da atenção pessoal dela aqui, né? Mas ok, né? Aí ela fala, não, vão abrir os depósitos de grãos reais, uma parada assim, pra alimentar esse povo e construir um templo aqui para lhes dar esperança. Uau! E essa mulher do povo aí, só que não, né? A moral é que ela tá fazendo isso, obviamente, porque senão ela vai ter uma revolta nas mãos dela, né, cara? Ainda mais que ela tá super endividada, construir um fucking templo não vai melhorar o estado do governo, né, cara? O eunuco, eles vão se lembrar de você por isso. Daí ela fala assim, eu também. Vou lembrar deles naquela situação, né? Eu não tô vendo nenhuma fome, nenhuma morte, nem nada. Eu tô vendo 3 malucos cavando um chão duro ali. Ok, beleza, foda-se. A parte da atuação é tão bem produzida quanto a parte dos depoimentos dos especialistas, né, mano? Mas vamos lá. Sapa véia, né? Se te falar sobre a Guerra Civil Romana, né? Primeiro aparece os soldados romanos andando ali. Acho que a única coisa correta que eles fizeram sobre os romanos nessa série inteira foi o formato dos elmos deles ali, que pra época tá correto, se eu não me engano. Era aquele formato de elmo mesmo. Mas tirando isso, tá tudo errado. Os poderes tá tudo errado. Até o fato de que os elmos não ficam parados na cabeça dos malucos. Os elmos ficam solto, tudo torto, errado, fudido. Realmente a única coisa que eles acertaram foi o formato mesmo. Me deu até o gatilho do Anéis do Poder, com aqueles elmos tudo torto, solto. Meu Deus.
Mas então, o Sapavéia estava falando. Tinha uma guerra civil acontecendo em Roma. Aí aparece os soldados romanos matando gente aleatoriamente, tá ligado? Sendo que, tipo, às vezes que isso aconteceu na guerra civil romana, eu posso estar enganado. Mas quando esse tipo de coisa aconteceu durante a guerra civil romana, não era as legiões romanas que fizeram esse tipo de coisa, que eu me lembro. Por exemplo, teve uma vez, não me lembro o lugar onde é que isso aconteceu, mas, tipo, tu tinha... acho que era 2 irmãos, ou era o governante e o tio, um bagulho assim. E um deles era pró-Pompeu e o outro era pró-César. E aí quando o César tem um contratempo, ele perde uma batalha, não me lembro direito, contra o Pompeu, um bagulho assim. E aí eles chutam os apoiadores ali do César da região. E aí tipo o que acontece é aquela coisa assim, bonita de ver, assim, muito legal. Os caras descem na região da galera que apoiava o César, tá ligado? E aí eles literalmente matam todos os homens, estupram e escravizam todas as mulheres. E as crianças, os meninos, eles castram e escravizam todos eles também. Eu digo, uau, legal, galera. Mas não foram as legiões romanas que fizeram isso, foram soldados dos governantes locais ali. Galera do mundo antigo era hardcore, meu irmão. Mas, tipo, não eram as legiões romanas. Que eu lembro, as legiões romanas não chegaram barbarizando nenhum lugar especificamente durante a Guerra Civil. Mas eu posso estar errado, mas eu acho. Mas então, voltando a Sapavéia, ela está acontecendo uma Guerra Civil em Roma e, como sempre, era uma disputa de poder entre 2 homens. Tirando a guerra civil no Egito, que a disputa era entre um homem e uma mulher, né? Olha só. Epic fail na tua lógica, Sapavéia. Aí ela, tipo assim, a disputa entre o Júlio César, que representava o povo, ela faz aspas com os dedos, mas tipo, não, o Júlio César, ele é de uma segunda geração de populistas, ele não foi o primeiro grande político populista romano, teve um cara antes dele, mas ele já é a segunda geração, digamos, de políticos populistas, assim. Então ele era o cara pró-povo, e o Pompeu era o cara, digamos assim, mais inclinado aos patrícios. Então literalmente era uma disputa entre os populistas e os elitistas, e os populistas eram liderados pelo César e os elitistas eram pelo Pompeu, tá ligado? Mas obviamente ele não pode ser do povo de verdade, que nem a Cleópatra, né? Porque ele não é uma mulher empoderada, então ele obviamente tá só fingindo se importar com o povo, claro. Só comentando, nossa, essas roupas dos soldados romanos é muito ruim. Os caras tão usando, sei lá, parece uma couraça de couro, uma coisa assim, meu Deus, velho, se fuder. Nessa altura do campeonato, os romanos estariam usando lorica segmentada ou lorica ramata, eu acho, ramada, que é aquela armadura clássica que as pessoas conhecem dos romanos, que é várias placas menores, e aí tipo eles combinavam, como era feito em grande escala para caber no tamanho de qualquer pessoa, tinha 2 ou 3 tamanhos de placas diferentes. E na hora de montar a armadura, os caras pegavam as peças e combinavam elas, porque daí tu não precisava medir cada soldado e tal. É tipo a armadura produzida em larga escala, né? E a outra era tipo uma versão de cota de malha, que eles, depois de lutar contra os galeses por algumas décadas e tal, eles copiaram a armadura galesa, que era basicamente cota de malha, mas não tem nada de couro. Nunca se usou armadura de couro em Roma. Meu Deus. Também nunca se usou pulseira de couro em Roma, que eu saiba, tá? Essas pulseiras de couro, elas começaram a aparecer em filme, porque quando fizeram um filme pra não mostrar as marcas de sol que os caras tinham de usar relógio, e aí pra não aparecer a marca no filme, tá ligado? Os caras botaram as pulseiras de plástico nos caras. E aí depois disso todo mundo começou a achar que os romanos usavam pulseira de couro. Não, os romanos não usavam pulseira de couro. O único couro que eles teriam seria, eu acho, nas chinelas deles. Não tem mais nada de couro naquela porra ali. Talvez em alguma tira pra segurar o capacete no lugar, talvez. Aí depois aparece uns caras cavalgando, usando cota de malha ali. Essas armaduras estão tudo torta. Umas tem uma gola muito grande, outras muito pequena. Claro, elas não seriam todas iguais, né? Tu não tinha um processo industrial. Tem umas ali que, por exemplo, tem uma gola mega gigante, tá solto de qualquer jeito. Sei lá, né? Talvez eu esteja sendo pedante demais, não sei. Bom, daí Sapavéia fala que o Egito pegou dinheiro emprestado principalmente do Pompeu. Eu não sei se eu posso deixar isso passar ou não, porque eu acho que não foi do Pompeu, foi de um outro aristocrata romano que era aliado do Pompeu, fazia parte do grupo político do Pompeu que ele pegou emprestado. Apesar de ele ter pego emprestado do Pompeu também, o cara que mais emprestou dinheiro pra ele não foi o Pompeu, tecnicamente, que eu me lembre. Aí a Sapavéia fala assim, relacionamento entre Egito e Roma era basicamente a relação entre
prostitui um primo pobre. Nossa, que exemplo lixo, cara. Tem um exemplo muito melhor. A relação entre Roma e Egito é tipo o relacionamento entre Estados Unidos e o México. Os Estados Unidos compram um monte de coisa do México porque o cara consegue produzir algumas coisas mais baratas no México que nos Estados Unidos, tipo peça de carro, uns bagulho assim. Isso é mais barato fazer, montar alguns carros, uns bagulho tipo no México e trazer para os Estados Unidos, por exemplo. E a economia do México é totalmente dependente dos Estados Unidos, entendeu? Esse que é o relacionamento. O México não é o primo pobre dos Estados Unidos. O México é tipo um estado subserviente aos Estados Unidos, mesmo eles não gostando de admitir, porque eles não têm outra escolha. Mas então, como contado pela Sapa Véia, esse é um momento muito difícil na vida do Cleópatra, porque ela sabe que o irmão dela tá sendo manipulado pelo cara branco, o Puntai no Pitu, não sei o que. E ela era a favor de, sei lá, bater um papo lá com o Pompeu lá. Enquanto que o irmão dela tava afim de tocar o foda-se e se aliar com o César, que ele tava vencendo a guerra naquele ponto. Ah, mas o irmão dela só tava pensando isso porque ele tava sendo manipulado pelo Pontino lá, tá? Aí chega a parte da novelinha, diga-se passagem, eu não comentei da última vez, mas vou ter que comentar agora. Essa mulher aí, meu irmão, ela não parece ter 17, 18 anos. Que porra é essa? Os caras podiam ter encontrado uma atriz mais nova. Eu sei que eles vão usar a mesma atriz pra ser toda a vida da Cleópatra, né? Mas eles podiam ter separado entre duas atrizes, tá ligado? Mais ou menos como eles fizeram no Casa do Dragão, tá ligado? Pra quando a mina tinha uns 17, entre 17 e 20 e poucos anos, uma atriz. Depois que ela tinha 30 e poucos até os 40, uma outra atriz, tá ligado? Faria mais sentido, sei lá, não sei. Até porque, né, considerando o nível de atuação dessa galera aí, eles não pagaram mais que um sanduíche, um suquinho pra cada um, né? Então contratar mais uma atriz não ia fazer diferença, né? Porque vocês pagaram mais que um sanduíche pra cada um desses caras aí, pagaram demais, né? Que a atuação tá foda. Cleópatra chega lá, peita os malucos. Não, porque você vai abandonar nossos aliados aqui. E o irmão dela, não, se fuder, mano, o cara tá perdendo a guerra, que se foda. E aí o Pontino chega pra ela e fala assim, ó, a gente não pode se meter ainda mais nessas políticas romanas que a gente já se meteu já. A gente mandou um monte de soldado pra ajudar o Ptolomeu e ele perdeu mesmo assim. Foda-se esse cara. Aí chega a Cleópatra assim, power move, né? A mulher que, aqui é girl power. E peita o cara, encara ele no olho. Só que o seguinte, minha gente, quando tu encara alguém nos olhos e tu é menor do que aquela pessoa, normalmente tu não consegue passar uma imagem de dominância, tá? Se tu queria que ela dominasse ele, essa cena teria que acontecer, sei lá, digamos, na sala do trono, alguma coisa assim. E ela teria alguns degraus acima dele. Quando ela se levantasse pra encarar ele puta e peitasse ele, daí naquela posição ela estaria olhando ele de cima pra baixo, tá ligado? Aí tu podia dizer que ele foi oprimido por ela. Mas naquela situação ali, quando ela, tipo, ela no mínimo meia cabeça mais baixo que o cara e ela encara ele assim, ó. Fica parecendo quando aquela adolescente babaca fica peitando o pai porque o pai disse que não queria comprar um novo celular pra ela, e aí ela fica putinha, encara ele no olho e sai batendo do pé, sabe qual é? Fica parecendo arrogante em vez de dominadora ou dominante. Aí a Lemoa genérica fala assim, naquela época quem estava no controle eram os conselheiros do Ptolomeu 13º e o objetivo deles era matar a Cleópatra. Ué, mas eu pensei que a Cleópatra, quando ela assumiu o trono junto com o irmão dela, ela tinha uma clara vantagem sobre ele, porque ela era mais velha. E a única vantagem que o Ptolomeu 13º tinha é que toda a corte estava do lado dele. Oh, meu Deus, cara. Genius! Aí beleza, segundo a Sapa Véia, o Pontino conseguiu lá uma fração ali, se aliar com a fração da população de Alexandria pra dar um golpe na Cleópatra. Primeiro, que roupa é essa que esses guardas de palácio estão usando, né, meu irmão? Que porra é aquela? Segundo, como assim uma fração, meu irmão? Qual a fração? A mulher tem que fugir pra outro país porque ela não tinha apoio no Egito, caralho. Aí ela continua, esforçou a Cleópatra e Arsinoe a fugir pro sul lá e tal, onde ela teria apoio. E aparece ela fugindo de cavalo, a olhos vistos e saindo do... Nossa, cara. Se ela atravessou a cidade de Alexandria todinha a cavalo, a galope, com a irmã dela do lado dela, só elas duas e um fucking eunuco, por que elas não foram pegas no caminho até o portão? Por que elas não foram capturadas?
Como é que o portão deixou elas passar e foda-se se o irmão dela tava dando um golpe dela naquele momento? Obviamente ela fugiu escondida de alguma forma, né, meu irmão? Ela não saiu de forma mega pública pelo portão principal da cidade a galope, né, velho? E como é que ela vai atravessar toda aquela viagem? Só ela, a irmã dela e o eunuco sem nenhuma provisão pra viagem, sem nenhuma carroça, guarda, sem porra nenhuma. Que porra é essa, meu irmão? Nossa, que bagulho, mais vagabundo vai se fuder. Sem falar que a área que cercaria Alexandria a essa época não seria um deserto. Aí primeiro ela foge pro Alto Egito, ela vai pro sul, né? Ela chega em Tebas, e aí ela não consegue juntar um exército em Tebas, que olha só, não tem apoio suficiente pra levantar um exército em Tebas. Ai, ai. Mas vamos lá, né? A historinha ali fica... A Cleópatra tá caminhando pensativa junto com o eunuco dela ali. Que ele não tá tentando manipulá-la de forma nenhuma, ao contrário do eunuco branco e maligno, né? Ela fala assim, não, nós precisamos lutar pelo meu trono. E o eunuco assim, mas com que exército? E ela, quantas pessoas você acha que nós podemos juntar aqui pra formar um exército? Daí ele, não tem o suficiente. Eu sei que o povo todo te ama e faria tudo por ti, ao contrário do teu irmão, aquele merda vagabundo que ninguém gosta. Eu sei que mesmo o povo te amando, nossa, você é uma mulher do povo, amada por todos aqui. Mesmo assim, você não conseguiria juntar um exército grande o suficiente para defender o teu trono. Sinto muito. Não sei porquê, né? Não sei como. Talvez porque ela não fosse tão amada assim, não sei. Aí, sei lá, mais um monte de papinhos. Como a Cleópatra não tem nenhum homem corajoso para liderar o exército dela, blá blá blá. E aí ela... Ué, eu não achei que o Pitono lá agiria tão rápido. E aí o negão, você não consegue ver a víbora vindo na grama alta? Uau, sabedorias orientais. Quase consegui escutar um gongo no fundo, velho. Uau. A não ser que você seja um pássaro. Hell yeah, porque pássaros caçam cobras. E aí quando ele fala isso, a Cleópatra dá um olhar assim, como se ela recém tenha tido uma revelação por causa do que ele falou. Ela, eu irei para o leste e na China eu encontrarei sabedoria. Não, eu vou para o leste, na Síria. Lá eu vou encontrar apoio, porque sim. Porque você me deu essa ideia agora falando sobre a pássaro que come cobra. Ok, né? Ok. Eles não podiam ter conversado sobre os aliados, possíveis aliados políticos que eles poderiam encontrar em outros lugares e tudo mais. E aí chegaram à conclusão que o próximo passo ideal seria a Síria ou algo do tipo. Não, tem que dar aquela historinha da víbora no Mato Alto e os caralho e a Cleópatra tendo a revelação súbita de que ela tem que ir pra Síria. Ok. É porque você veja bem, os amigos do pai da Cleópatra que moram na Síria, eles sabem que ela é a verdadeira herdeira. E é por isso que eles vão ajudar ela a lutar uma guerra. Ok. Aí o Islãzinho, né, pega e fala assim, não, Alexandria é onde ela cresceu. Deve ter sido muito doloroso para ela ser exilada de lá. Ela devia estar procurando uma forma mais rápida de voltar. Aí tem o time skip de 2 anos. E a Cleópatra tá na Síria. Eu não sei, essa galera tá atribuindo muitas motivações aí a Cleópatra. A Cleópatra, nessa altura do campeonato, era uma pessoa viajada. Morou na Grécia, morou em Roma. Ela já tinha conhecido, acho que a Síria já também. Porque quando o exército do pai dela saiu pra conquistar o Egito, eu acho que eles partiram da Síria, eu acho. E fizeram o resto do caminho, eu acho. O exército deles pra ir conquistar o Egito. Eu posso estar errado. Mas foi alguma coisa assim, eu acho que eles não desembarcaram direto no Egito. Que foi, diga-se passagem, quando o Marco Antônio conheceu a Cleópatra, quando ele era um jovem oficial. E ele viu a Cleópatra naquela época com 14 anos, eu acho. Ele se apaixonou por ela. Mais tarde, os dois teriam uns grandes casos de amor do mundo antigo. Muito lindo, muito romântico. Onde os dois esbanjariam quantidades obscenas de dinheiro em viagens pelo exterior. Porque, obviamente, a Cleópatra se importa muito com o povo dela. Aí a Lemoa genérica fala assim, realmente a Cleópatra não é o tipo de pessoa que desiste fácil. Ela é uma lutadora. Eu concordo que a Cleópatra não é o tipo de pessoa que desiste fácil. Mas ela não é uma lutadora. Pelo contrário, ela é uma manipuladora. Ela é tipo ela usa todos os meios à disposição dela pra sair por cima, tá ligado? Mas ela não é uma lutadora. Não é que ela tenha garra, é que ela tem astúcia. São duas qualidades diferentes.
Aí começa a tocar uma musiquinha assim. In that time, she's able to put together her own army. E aí fica mostrando a Cleópatra lutando com espada com um outro maluco, o que é retardado. O jeito que eles lutam é totalmente retardado. Vamos lá! Quando as pessoas usam espada de uma mão é porque elas estão com um escudo na outra, ok? Principalmente esse tipo de espada que tem a parte mais pesada da espada não tá próxima à guarda, tá próxima à ponta da espada, tá ligado? Esse tipo de espada geralmente tu usa com um escudo porque elas funcionam, digamos assim, parecido com um machado, por exemplo. Elas têm muito mais impacto porque elas têm muito mais momentum, quer dizer que é muito mais difícil de parar esse tipo de espada. A não ser que tu esteja usando ela com as duas mãos, tá ligado? Tipo uma katana, por exemplo. A katana é uma espada que ela é pesada na ponta e não perto da guarda. Mas ela é uma espada de duas mãos, quer dizer que tu consegue usar ela com maior desenvoltura, digamos. Mas não é o caso desse tipo de espada de uma mão, tá ligado? Tu obrigatoriamente usa esse tipo de espada com um escudo. Tu obrigatoriamente usa esse tipo de arma em geral com um escudo. Porque nem tu usar um machado com uma mão só, é retardado. Se tu tem uma mão solta, sem nada, segurando nada, por que tu não usaria um escudo? Isso é a primeira coisa que é totalmente retardado. Segundo jeito é o jeito que eles lutam. Primeiro os dois se cumprimentam, que é um aperto de mão de brother, tá ligado? Eu digo, que porra é essa, velho? Que tipo de pessoal cumprimenta uma rainha? Ainda mais uma rainha do Egito, tá ligado? Deveria ser quase uma semideusa. Fora do Egito ela não seria uma semideusa, mas ela teria um status super alto. Com aperto de mão de brother, velho. Que porra é essa? Mesmo que ele seja o treinador dela. Que porra é essa, velho? Mas ok, né? Ela tem que ser full guerreira. Ela tem que fazer aperto de mão de brother com o treinador dela, beleza. Olha a posição de guarda que esses caras estão usando, principalmente a Cleópatra. Ela tá botando a espada dela pra trás e tá botando a mão dela pra frente. Quer dizer que a primeira coisa que pode ser ameaçado pelo golpe do oponente é o braço exposto dela. Que porra é essa? Tu quer perder o braço, caralho? Que porra de jeito de luta merda é esse? Se tu tivesse com um escudo, fazer isso seria a coisa inteligente, porque tu tá botando teu braço segurando o escudo pra frente. Quer dizer que o teu escudo tá bloqueando ali qualquer ameaça direcional ao teu centro, tá ligado? E aí se tu precisar levantar o escudo, tu só precisa levantar um pouco. Se precisar baixar ele, tu precisa baixar um pouco. Normal, teu braço tá centrado na frente do teu corpo. Mas tu tá com a mão vazia, tu vai fazer o quê? Tu vai perder o braço? Sua desgraçada. Segundo é que eles estão fazendo aquela luta fake vagabunda de Hollywood, que é quando os caras ficam acertando as espadas. Quando as espadas se acertam, não é porque tu tá mirando uma espada na outra, é porque tipo, tu tá mirando no corpo do cara e o cara usa a espada dele pra bloquear o teu ataque ou redirecionar ele, tá ligado? Mas ali os caras estão acertando as espadas, mirando na espada. E outra coisa, os dois ficam se agarrando e tal. Quando os dois vão se agarrar, em vez da Cleópatra recuar, porque ele tá tentando dar um grappling nela, segurar ela, como ela é menor, mais leve e mais fraca que ele, porque ela é uma mulher, ela deveria dar um passo ou dois pra trás pra ele não ter a chance de agarrar ela. Não, ela dá um passo pra frente junto com o cara, os dois se seguram e mede força. Porra é essa, velho? Quem é que ensina uma mulher a lutar desse jeito? Não, cara, se tu tá lutando com espada e tudo mais e tá uma mulher, a pior coisa que tu pode querer é que o cara te agarre. É onde a diferença de força e de peso vai ser mais impactante, vai ser mais fácil pra ele te dominar, tá ligado? Mas claro que o treinamento termina com ela com a espada na garganta do maluco ali, né? Porque realmente ela é foda. Mas então, depois de analisar a luta, eu vou falar o seguinte: Cleópatra nunca foi uma guerreira, a Cleópatra nunca tentou aprender a lutar e ela nunca se importou com assuntos militares, falou? Ela era mais uma diplomata e uma femme fatal, digamos. Era só o que ela nunca foi uma general, uma guerreira. Mas então, a Sapavéia fala durante a luta, né? Nesses 2 anos que ela passou na Síria, ela foi capaz de montar um exército pra tomar o Egito de volta ali, que enquanto ela estivesse viva, essa seria a coisa mais estratégica a se fazer. Eu suponho, né? Se tu não tem como tirar o teu irmão do poder através de intriga, que seria, digamos assim, a especialidade da Cleópatra, né? O único jeito que sobra é ela tentar juntar um exército, né? Aí voltamos de novo, essa galera sonhando que a Cleópatra era uma mulher do povo. E ela, uau, ela tinha o apoio do povo do Egito. É porque ela não conseguiu juntar um exército no Egito. Ela tinha o apoio do povo da Síria. Por que ela teria o apoio do povo da Síria? Ela tinha o apoio da elite da Síria, da aristocracia. A galera não foi que nem a cruzada do povo, a galera aleatoriamente começou a se juntar e falou, meu Deus, vamos lá retomar a Terra Santa, tá ligado? Ela só foi na Síria, ficou lá 2 anos lá negociando com os caras e conseguiu um exército depois de um tempo. Ela não foi, uau, o povo sírio se encantou com ela e todos eles falaram, meu Deus, essa é a nossa rainha, meu Deus, vamos pegar o Egito pra ela. Não foi o que aconteceu. Pra juntar um exército tu precisa de dinheiro, tu precisa de logística, tu precisa de oficiais, tu precisa de generais.
Esses oficiais e generais seriam quase todos aristocratas de alguma região. Então não, tá? Não foi porque ela tinha o apoio do povo da Síria, que mal conhecia que caralhos ela era, tá? É porque ela tinha o apoio da aristocracia da Síria. Ela provavelmente, diz essa pavéia, né, se sentia desafiadora. Ok. É mais provável que ela estivesse se sentindo apreensiva, isso sim. Aí a professora Bob fala que nós podemos imaginar como a Cleópatra estaria fazendo uns esquemas para voltar ao trono todo esse tempo que ela ficou fora do Egito. Eu suponho, né? Mas não tem muito o que fazer esquema, né? Ela foi obrigada basicamente a tentar pegar de volta o trono à força, né? Porque não tinha muito esquema a ser feito, né? Mas beleza, né? Daí a Sapavéia fala que depois do Pompeu ser derrotado na Grécia pelo César, ele foge pro Egito. E aí o Júlio César vem logo atrás. E a Cleópatra, vendo uma oportunidade disso, ela decide voltar pro Egito também. Eu não sei se foi por isso que ela voltou no Egito naquela hora principal, porque o exército dela tava pronto pra partir, não sei dizer. Não sei muito da parte da Cleópatra, assim, mas dessa época, considerando que poderia às vezes demorar de semanas a meses pra uma notícia se espalhar, eu não sei se a decisão dela teria tanto assim a ver com o Pompeu perder a batalha e decidir ir pro Egito. Não sei, talvez. Aí beleza, o cara que treinou com a Cleópatra tá lá no conselho de guerra lá. Conselho de guerra merda, né, meu irmão? É tipo uma mesa ao ar livre, foda-se, não tem uma tenda, não tem criados, não tem oficiais, não tem porra nenhuma. É tipo a Cleópatra, o cara que treinou ela em usar uma espada, que é um árabe genérico hollywoodiano do século XI, e um cara aleatório usando umas roupas vagabunda ali. O cara que tá usando a roupa azul mais escura ali, beleza, azul escuro era uma roupa de gente rica, azul claro era de pobre, o verde é uma cor de rico, tem algumas roupas assim, beleza. Mas esse cara aleatório ali, o cara que tá do lado do árabe, meu irmão, que porra de roupa, por que tem esse vagabundo aleatório aí, meu irmão? Eu odeio esse tipo de cena, que os caras não mostram um mapa, não dão qualquer contexto. Eles falam alguma coisa aleatória assim e eles querem que tu pense, uau, esse personagem é inteligente porque ele está falando de estratégia. Esse foi uma das grandes coisas que eu gostei dos conversas sobre estratégia no Casa do Dragão, lá no House of Dragon. Porque, tipo, tu viu o mapa, eles te mostravam regiões assim, apontavam pros personagens e falavam, tipo, as estratégias faziam sentido, tá ligado? Aqui não, aqui tu não vê o mapa, tu vê a Cleópatra e os outros dois malucos conversando sobre estratégia. Tu não sabe se estão tomando uma boa decisão, uma má decisão, foda-se. Só a Cleópatra falou assim, nós estamos vulneráveis no leste. Primeiro que vocês vieram do leste, por que vocês estariam vulneráveis no leste, né? Mas ok. Aí o cara fala, não, se nós botarmos regimentos aqui e aqui, onde é que seria isso? Não sei, foda-se. É uma conversa sobre estratégia, eles são inteligentes, sabem do que eles estão falando. Ok. Primeiro que a Cleópatra nem entenderia porra nenhuma de estratégia, né, meu irmão? Provavelmente o general que lideraria as forças dela tomaria todas as decisões militares ali. O máximo de controle estratégico que ela teria provavelmente seria dar um objetivo. Tipo, primeiro a gente precisa conquistar essa cidade aqui, porque lá a gente vai ter, sei lá, suprimentos e dinheiro pra continuar a campanha ou algo do tipo. Aí o cara aleatório fala assim, não, o Pompeu, aquele babaca, tá indo pro campo do Ptolomeu lá. Se o César vier atrás deles, certamente trarão a guerra civil romana para cá. E tenho certeza que é uma preocupação estratégica, eu suponho, mas não tem nada a ver com a mobilização do exército de vocês, ou quais são os objetivos que vocês têm que tomar, ou como vocês vão ter que lutar contra o exército do irmão da Cleópatra. Na verdade, se o Pompeu se refugiar no acampamento do Ptolomeu e o César trazer a guerra civil romana para cá, isso é até de benefício para vocês, né? Já que ele vai ser o primeiro a ser atacado. Ok, né? Aí a Cleópatra fala assim, ele não faria isso, seria suicídio político. Por quê? Não sei. Em nenhum momento a história tenta contextualizar a política da época, tá ligado? É só tipo, foda-se. Pompeu era o elitista, César era o populista, e eles estavam lutando, e acabou, e foda-se. E se ele vier pra cá, vai ser por suicídio político, sendo que já tinham tido outras batalhas da guerra civil romana no norte da África, tá ligado? Só não tinha sido liderado pelo César e pelo Pompeu essas batalhas, tá ligado? Elas tinham acontecido na periferia da guerra, digamos. Não sei de onde eles estão tirando toda essa conversa, tá ligado? Foda-se. Chega lá no meio da conversa, cheia da arrogância, e fala assim, e se a gente só matar o Pompeu? Ah tá, grande ideia, vai lá então.
Se fosse tão fácil botar um assassino no acampamento do Ptolomeu, eles já tinham matado o Ptolomeu já, né, meu irmão? Aí a Cleópatra, não, nós não vamos matar o Pompeu, que porra é essa? Aí a mulher responde pra Cleópatra, não, mas é o jeito mais fácil de provar nossa lealdade ao César. E ela, nós não vamos matar o ex-genro do César, porra. Os caras custavam ser brode. Essa cena é basicamente só pra mostrar quando a Sinoe pensou, tipo, meu Deus, é agora que eu vou trair essa vagabunda, ela acha que é melhor do que eu. Aí a professora Bob assim, os riscos nunca poderiam ser maiores. Se a Cleópatra não conseguir fazer com que o Júlio César fique do seu lado, ela pode perder o seu trono pra sempre. Mas eu pensei que o povo do Egito amasse ela. Por quê? Por que ela precisa tanto do apoio do César para reconquistar o trono dela se o povo do Egito ama ela? Não seria super fácil causar uma insurreição? Pelo jeito não, né? Deve ter algum furo nessa teoria de que o povo do Egito amava ela. Eu não sei onde é que eles erraram, eu não sei. Talvez seja o fato que o povo do Egito não amasse tanto ela, assim. Mas então, nós mais uma vez, assim, a Sapa Véia tem um lado meio psicótico, né, meu irmão? A gente já viu antes já, mas agora ela fala assim, Pompeu chega. Quando o Pompeu chega, quase tem um negócio ali, dá uma esclerosada, sabe o que é? Que ela sorri assim com a... Tá ligado? Ela dá aquele sorriso assim que, sei lá, parece que tá tendo um problema, né? Ela tá tendo um AVC, sei lá. E aí, é esfaqueado pelas costas. Ela fala com a felicidade. Beleza, né? Tipo, é um fato que aconteceu 2000 anos atrás, né? Mas eu não sei porque tu tá tão alegre com o fato de que o cara foi esfaqueado pelas costas, não tô entendendo. Ah, de qualquer jeito, a Sapa Véia fala que é tudo culpa do Pontino lá. O Pontino arranja a morte do Pompeu e a decapitação dele, mas eles subestimaram o senso de honra de Roma. E aí eles pegam e põem ali o Júlio César chorando porque a cabeça do Ptolomeu lá, ele era o ex-cunhado do Ptolomeu. Meu Deus, que coisa terrível que eles fizeram com ele. Assim, vamos lá, historiadores greco-romanos que vieram depois disso, né, tipo Plutarco, sabe, deram uma ênfase maior nessa parada de meu Deus, ele ficou horrorizado e tudo mais, e chocado e blá blá blá. Mas nos próprios escritos do Júlio César, que vamos e viemos algumas vezes, ele mesmo sensacionalizou muitas das coisas que ele escreveu pra fazer ele parecer foda, mas ok. Mas nos próprios escritos dele, ele não, em nenhum momento ele disse que ele ficou emotivo ou qualquer coisa assim. Ele considera o que aconteceu com o Pompeu um assassinato, mas o motivo dele, provavelmente o que fez com que o Júlio César achou a morte do Pompeu errada, digamos, é que ele era um cidadão de Roma, um cidadão de grande importância de Roma, e ele foi morto sem qualquer interferência da justiça de Roma, por não romanos. É que nem, por exemplo, digamos, que os Estados Unidos hoje, digamos, um cidadão aleatório americano morre, sei lá, vítima de um ataque terrorista no meio do Iraque. Ninguém vai ligar, né, meu irmão? Vamos e vemos. Os caras, uau, meu Deus, um cidadão americano morreu lá, que tristeza, né? Vamos chorar um pouquinho nas Nações Unidas, qualquer coisa assim. Mas, se por exemplo, sei lá, o Obama estivesse visitando o Iraque numa missão humanitária, uma parada assim, e aí ele morresse num ataque suicida, aí, meu irmão, daí os caras iam ter que invadir o lugar, sabe qual é? Parece que é a diferença de tu matar um cara que simboliza o establishment político do teu país, tá ligado? Matar ele é quase como desafiar a própria autoridade de Roma, de certa forma. Não é porque, meu Deus, meu ex-cunhado, eu acredito, eu vou chorar um pouquinho aqui. Aí, depois de mostrar essa cena, hein, eles estão mostrando o Júlio César todo emotivinho lá e tudo mais. Mas daí a Sapa Véia tem fala um negócio que eu acabo tendo que concordar com ela, que o Júlio César tá lá puto porque eles tiveram a coragem de matar alguém que era de grande importância para a política romana e tudo mais. Que é mais ou menos a minha opinião do motivo do Júlio César ter ficado puto, não porque ele era amiguinho e pá. E aí depois ela fala, e que era o ex-genro dele. O fato de ser ex-genro é whatever. Foi um casamento político, cara. Não tinha nenhum, meu Deus, nossa amizadezinha aqui. Se eles fossem tão amigos assim, eles não teriam se tornado inimigo a ponto de causar uma guerra civil, né, meu irmão? Aí Bob fala, não, a chegada do César em Alexandria traz a oportunidade de uma nova estratégia pra Cleópatra. Aí chega a Cleópatra lá pro ajudante aleatório dela e fala assim, não,
como é que nós podemos se aproveitar disso? E o cara, não sei. Eu preciso me ter uma reunião com ele. Ele é um general cansado, precisando de uma vitória fácil. Eu vou dar uma para ele. Quê? Por que ele precisaria de uma vitória fácil? Ele já venceu, né? Com Pompeu morto, ele meio que venceu a guerra, né? Por que ele precisaria de uma vitória fácil? Daí o Slanzinho fala, né? Uau! César era a maior celebridade do mundo na época. Quando ele chegou, todo mundo sabia e causou um fuzuê. Ok. E quando ele chegou no castelo deles e se fez em casa, todo mundo ficou, meu Deus, o que isso significa? E foi a Cleópatra que resolveu isso, obviamente. Eu vou voltar ao meu palácio e fazer uma aliança com ele. Ok? Bom, vamos lá então. A história que é contada é que o seguinte: entrou escondida na cidade. E aí uns guardas do palácio lá infiltraram ela dentro do quarto do César lá. E ela tava enrolada num tapete. E assim que eles passaram por todos os guardas, porque eles só acharam que eles estavam levando um tapete para botar no quarto do César. E aí quando eles chegam lá, eles desenrolam a Cleópatra do tapete. E aí, né, a história acontece, digamos. Ali eles trazem ela dentro de uma sacola e foda-se. Tipo, a ideia toda do tapete é que tu não conseguiria ver nenhuma forma humana no fucking tapete, porque é um tapete gigante enrolado, tá ligado? Mas aí, obviamente dá pra perceber que tem uma pessoa dentro de um fucking saco. Beleza, né? Mas aí, nessa historinha aí, né, depois da Cleópatra abrir o saco, o César fica... Que caralhos está acontecendo aqui? A Cleópatra, desculpa aí pelo troll, mano, mas era o único jeito da gente se encontrar aqui. Bom, daí a professora Zoinho falou assim, não, esse é um dos eventos mais famosos da história, não sei o que, mas é improvável que ela realmente tenha sido trazida pro quarto do Júlio César num tapete, né? É meio improvável. Mesmo se a Cleópatra tivesse sido trazida escondida pra dentro do palácio, é mais provável que ela tivesse sido trazida dentro de uma mala. E fiquei pensando assim, como assim uma mala? Na época não existiam malas. Tá dizendo, tipo, aquele saco que eles fizeram na série, mas ali é muito óbvio que estão carregando uma pessoa, velho. O tapete faz mais sentido que aquilo ali, porra. Aí essa pavéia fala assim, não, a origem dessa história aí é o historiador grego Plutarco, que viveu 150 anos depois da Cleópatra. Eu fico, tá, que diferença isso faz, velho? E tu viveu 2000 anos depois da Cleópatra e tu tá falando que ela é negra. Então tu só pode estar errada nessa pavéia. Ah, meu Deus, melhores argumentos. Essa pavéia falando, ele não sabe. Eu digo, não sei, os registros históricos estariam muito mais próximos dele do que de nós, tá ligado? Pra ele fazer um livro de história sobre o que aconteceu com a Cleópatra, seria tipo a gente escrever um livro de história sobre a Guerra Civil Americana, ou sobre a Era Vitoriana, sobre a Era Imperial no Brasil. Tipo, é algo muito mais próximo da nossa realidade. Os registros históricos seriam muito mais abundantes, teria muito mais estátuas, muito mais diários, muito mais cartas disponíveis pra te estudar. Não tô dizendo que o Plutarco é perfeito, ou ele não exagera às vezes, ou qualquer coisa assim. O que eu tô querendo dizer é que o argumento de que ele viveu 150 anos depois da Cleópatra, e é por isso que a sapa véia tá correta, mesmo ela tendo vivido 2000 anos depois da Cleópatra, não faz sentido. Aí vem a véia assim, houve uma tentativa, né, de afastar o público romano da Cleópatra. Agora ela é essa sedutora, em vez de ser uma linda mulher por quem todos eram atraídos. Eu sinto muito, a Cleópatra não era linda, né? Ela tinha aquela cara, né? Ela tinha aquela cara de Ptolomeu, aquela nareba, aquele beicinho. Né? Mas ela não era uma mulher naturalmente bonita. Pelo contrário, que todo mundo fala, digamos, todos os relatos sobreviventes ou descrições que tu tem da Cleópatra é sempre sobre como, tipo assim, ela era, digamos assim, charmosa. Ela levava um jeito com as palavras, entendeu? Digamos assim, ela conseguia despertar teu interesse nela, assim, conversando. E, tipo, ela sabia falar várias línguas diferentes. Então, ela conseguia se fazer, digamos assim, ela conseguia manter o teu interesse nela. Então, tipo, ela seduzia, ela encantava com os jeitos, com as palavras, e não com a aparência. Que a aparência dela era, tipo, vamos e vemos, né? Mesmo na época, ela seria no máximo uma 5 de 10. No máximo, né? É que eu tô sendo generoso, né? Essa autora, aquela nareba que é foda, né, meu irmão? E não é como se ela tivesse corpo massa também, né, meu irmão? A mulher, as tetinhas dela ali, mesmo quando tem uma estátua de corpo inteiro dela, ela não parece ter um corpo muito massa também, né? Então, né? Aí a sapa véia continua, né? Era necessário que eles vissem algo sedutor
ator nela, mágico, maligno. Os caras querem muito defender a Cleópatra, né, meu irmão? Ela era uma mulher vivendo, tipo, num mundo de intrigas e poder político e militar e tudo podia ser usado, tá ligado? E uma das coisas que ela usava era a femininidade dela, tá ligado? Ela não era bonita, mas ela sabia usar outros traços femininos pra seduzir os caras. Não é todo mundo que se ajoelhava perante a Cleópatra, ao contrário, a Cleópatra é que fazia com que as pessoas se interessassem por ela, usando sagacidade, tá ligado? Usando inteligência, usando charme. As mulheres não querem aceitar. Os especialistas não querem aceitar que a Cleópatra era a Cleópatra. Mas então, volta pra novelinha e o César assim... Então você tem a sua audiência. Fala aí, porra. Aí a Cleópatra toda cheia de respeito fala assim, não, em nome do meu pai eu aceita aí os meus pêsame da morte do teu parça aí. Ele e o meu pai aí eram grandes parça, eu conhecia ele. E o César fica todo... meu Deus, eu estou tocado. Ok, velho, ok. Então literalmente tava tentando derrotar ele no meio de uma guerra até 5 minutos atrás, beleza. Ele mostrou grande gentileza com a gente quando a gente tava em exílio em Roma. E aí o César assim... Vocês atribuíram essa gentileza cravando nas paletas do cara, velho. Que porra é essa? Aí, Cleópatra, se eu estivesse no trono do Egito ainda, ele estaria vivo. E agora, eu arrisquei te irritar por ele. Quando ele chamou por nossa ajuda, nós enviamos soldados a Roma para lutar contra Tino. Mas então, ela toca mais uns bullshit assim pro cara, tipo, meu Deus, é muito amor por Pompeu, blá blá blá. E aí o César fica assim, meu Deus, eu estou sendo convencido. Grandes atuações, gente, grandes atuações. Aí o César fala, eu planejava levar ele vivo para perdoar ele, em memória da minha filha, a falecida esposa dele. Assim, comentário rápido aqui, né, esse César tá muito novo, meu irmão. Esse cara aí tá na casa dos 30, né, o César tá na casa dos 40 nessa altura do campeonato, então, né? Mano, tem mais um monte de bullshit e tal, Zé Cleópatra, meu Deus. Quando eu era pequeno eu te conheci, você pode não se lembrar, porque ao contrário dessa governante linda, maravilhosa, empoderada que eu sou hoje, eu era uma garotinha. E aí o César ri na cara dela e fala assim, essa vagabunda, que eu saiba, você não tá sentando em nenhum trono ultimamente. Eu fiquei, uau! Beijo de César, é isso aí, mano. Aí a Cleópatra fala assim, mas eu fui meu pai falou que eu devia governar essa merda, junto com meu irmão bosta. César pega e fala assim, então, Cleópatra, como é que tu planeja governar essa merda sem tu ter o apoio dos alexandrinos? Uou, tu deve ter alguma noção muito errada aí, ô César, porque as historiadoras todas estão falando que, tipo, a Cleópatra tinha o apoio da população, todos os egípcios amavam ela, cara. A novelinha dos caras tá contradizendo o que os historiadores falaram. Aí a Cleópatra fala assim, o Senado estava oposto a você, e mesmo assim aqui estamos nós. Mas essa era toda a parada do César, né? A oposição dele era a elite e o apoio dele era do povo. Era literalmente os populistas versus os elitistas. Então ele se opôs ao Senado com o apoio do povo, no caso. Mas tu tá se opondo às elites sem ter o apoio do povo. Eu não vejo como as duas coisas são... Eu não vejo como as duas coisas são equivalentes, mas ok. Meu Deus. Mas daí o César dá um sorrisinho pra ela, tipo, touché, curti você, empoderada. Mano, a professora Bob chega assim, César, acostumado a governar Roma, contra Cleópatra, e é um dos grandes encontros de mentes da história. Eu digo, eu suponho, assim, assim, o César tava numa liga, assim, ele tava numa liga acima da Cleópatra, né? Vamos e viemos, né? Mas eu suponho que a Cleópatra era uma mulher bastante inteligente, politicamente atunada na época. A Cleópatra era só uma grande política que viveu numa época que foi definida pelo César, né? Então, eu não diria que os dois estão na mesma... Eu não diria que os dois têm o mesmo nível de poder, digamos, tá? Usando um Dragon Ball aqui, né? O poder do César é mais de 8.000, né? Da Cleópatra não é, né? Aí o Slanzinho pega e fala assim, chega a Cleópatra lá, ela era uma mulher super inteligente, obviamente uma diplomata, mas ela não estava se curvando a ele. Realmente, ela não estava se curvando a ele, ela estava cavalgando a piroca dele a velocidades hipersônicas. Era isso que ela estava fazendo, né? Porque vamos e viemos, todo mundo sabe o que aconteceu naquela noite que a Cleópatra chegou lá e desenrolou no tapete, sabe qual é? A Cleópatra chegou lá,
tava lá o César, quarentão, tava cansado depois de uma viagem longa. Daí chega a Cleópatra lá, 20 aninho, sabe qual é? Charmosa, podia não ser aquela 10 de 10, mas era carinhosa, sabe qual é? E aí ela chega lá, meu irmão, dá uma chave de buceta no cara a noite toda, que deixa o cara, tá ligado? Quando o cara dá aquelas 3 gozadas, uma atrás da outra, e o cara fica com os joelhos fracos, sabe qual é? A mulher deixou o César com os joelhos fracos, meu irmão. Foi isso que... Foi isso que ela fez, meu irmão. Esses caras estão tentando fazer parecer que a Cleópatra chegou lá e tipo, meu Deus, foi um grande encontro de mentes. Assim, eu sinto muito, galera. Cleópatra deu aquela chave de buceta no cara, meu irmão, que deixou o cara torto por 2 dias. Foi o que aconteceu, meu irmão. A mulher deixou o cara com as bolas doendo de tanto gozar. Aí o cara, tipo... Mas então, continuando com o Slanzinho, ela estava mudando a dinâmica de poder. Realmente, né, meu irmão? Depois ela dá aquela, fazer o cara daquela última gozada aí, o cara realmente não tava conseguindo levantar pra pegar água, né, meu irmão? Ela teve que alterar a dinâmica de poder, né, meu irmão? Ela que teve que buscar água pra ele, né? O cara não podia se levantar pra pegar. Ah, meu Deus. Mas então, vamos continuar com os devaneios históricos dessa galera. Daí, a Alemanha genérica fala assim: Júlio César foi apresentado com essa jovem mulher que era forte e empoderada. Não tô nem zoando, ela fala exatamente isso, tirando a parte da empoderada, né? Apresentado com essa jovem mulher forte. Desculpa, não foi tudo. Forte, inteligente e africana. Ah, meu Deus, cara. Que não se via apenas como uma governante, mas como uma deusa. Ui! Então ela teria sido muito diferente de qualquer mulher que o Júlio César conheceu. Por quê? Porque ela era inteligente e altiva e elegante. Eu se considerava uma deusa. Eu acho que tipo as mulheres aristocratas romanas também não aprendiam, digamos assim, as ciências gregas, né? Tipo, filosofia e retórica, matemática. Tu acha que não, porra? Provavelmente a maioria das mulheres da aristocracia romana falariam grego, falariam outras línguas também. Eu não vejo por que elas seriam... Tu acha que as aristocratas romanas, elas eram criadas pra passar o dia na cozinha limpando o chão, porra? Pra isso eles tinham os escravos, né, velho? Bom, daí corta, né? O César está tendo uma conversa edificante sobre textos escritos em outras línguas e filosofia e a arte de governar com a Cleópatra. Ok, série. Beleza. Nossa, as caras e boca que eles fazem nessa cena é muito cringe, velho. Mas é isso que eles querem passar nessa cena, que os dois se encantaram um pelo outro, porque foi um encontro de mentes. Eles nunca encontraram alguém que está no mesmo calibre que eles. Uau! Nossa! Tá, beleza. Então tá. Aí vem a Bob. Ao contrário das mulheres romanas, que se esperasse que elas ficassem em casa e não participassem de política, Cleópatra era uma líder mundial. Tirando o fato de todas as vezes que as mulheres romanas participavam de política através dos maridos ou das famílias delas, né? Tem vários casos de mulher romana que elas foram, tipo assim, elas não tinham cargo, digamos, mas elas manipulavam os maridos ou algo do tipo. Se tivesse uma mulher romana politicamente inclinada e tivesse o desejo para manipular poder ou adquirir poder, elas conseguiam de uma forma ou de outra. Porque elas já estavam no centro de poder, elas eram filhas das pessoas certas e casadas com as pessoas certas. E eram mães das pessoas certas. Tiveram várias mulheres poderosas na história de Roma, não é? Mas então, continuando, Bob. E Júlio César podia falar com ela sobre suas campanhas militares, sobre literatura, filosofia, quase de igual para igual. Tu realmente acha que as mulheres romanas, membros da aristocracia romana, não sabiam nada sobre literatura e filosofia, porra? Tu tá de sacanagem com a minha cara. O que tu acha que essas mulheres faziam com o tempo delas? Tu acha que elas ficavam no Instagram, porra? Meu Deus!
Nossa, essa cena de romance da Cleópatra com César é doloroso de ver, meu irmão. Não tem nenhuma química entre os dois e a cena toda muito retardada. Não dá, meu irmão. Teria sido muito mais interessante se eles tivessem usado a versão verdadeira da história, que não teria nenhuma jantinha, luz de vela, conversando sobre filosofia. Seria só a Cleópatra destruindo o pau do cara a noite toda. E depois, no dia seguinte, com o cara acordando ainda, tipo, meu Deus, eu tô com a dor nas costas que meu pau tá assado. Daí, prestaria atenção nas coisas que a Cleópatra fala pra ele, porque o cara estaria completamente, né? O cara estaria esperando por mais, né, meu irmão? O cara, não, essa noite eu quero mais um presente desse. O bagulho tava foda ontem, entendeu? Pode deixar que eu te ponho de volta no trono, meu amor. Só continua me apresenteando com essa... Mas então, Bob continua. Nós podemos imaginar que era amor verdadeiro. Foi um verdadeiro encontro de corações e mentes. Aquele encontro de coração e mente quando a mina destrói o cara. Tipo, a mulher é boa pra caralho de cama e o cara fica assim: meu Deus, eu só consigo pensar nessa mulher. Mas estou continuando. E também muito do relacionamento pode ter sido temperado por política e estratégia. Júlio César tinha algo a ganhar ajudando a Cleópatra. E Cleópatra tinha muito mais a ganhar. Realmente, quem tinha a ganhar realmente era a Cleópatra. O Júlio César tava meio whatever, né? Qualquer governante que manter a estabilidade da região e continuar sendo o cachorrinho de Roma, pra mim tá servindo, foda-se, né? Quem tinha a ganhar mesmo era a Cleópatra, né? Ceninha romântica do Júlio César caminhando no pátio com os irmãos da Cleópatra olhando ela de canto. Uau! Olha o Júlio César dando um rolê, uma caminhadinha usando um manto púrpura, meu irmão. Roupa púrpura é ultra fucking cara, meu irmão. Tu só usaria em ocasiões super especiais, tipo uma parada ou algo do tipo. Tu não usaria um manto púrpura pra dar um rolê no pátio, pô. Mas vamos lá, daí começa a sapa véia. Cleópatra queria se livrar do Ptolomeu XIII e se livrar do Pitonos e queria que Arsinoe fosse observada de perto. Mas acima de tudo ela queria estar no trono por conta própria. Eu acho que é justo dizer que a Cleópatra queria ter todo o poder só pra ela, mas o irmão dela também. É o que todo mundo queria, né? O Pitonos lá tinha medo da Cleópatra. Ele tinha medo da habilidade de fazer as pessoas leais a ela. Olha, eu acho que ele não tinha medo dessa habilidade aí, porque, né? Antes dela dar uma chave de buceta no cara mais poderoso do mundo na época, ela tava, né? Ela tava perdendo o jogo dos tronos ali, né? Digamos. Então, né? O que ele tinha medo era do César, né, meu irmão? Que depois dele tomar aquela chave dela, o cara ficou... Ah, pode deixar que eu vou te ajudar, meu irmão, aqui. Aí a emoji genérica. O César parecia querer acalmar a situação. Sim, ele queria estabilizar a região pra ele poder voltar pra Roma, né, meu irmão? Essa que é a parada, voltar a Roma e assegurar o poder dele. Era isso? E por os apropriados governantes do trono, é o que ela fala logo em seguida. Mas se por apropriados tá falando alguém que não vá cagar o rolê e se mantenha leal a Roma, então tu provavelmente tá correto. Tu não pode escrever um motivo maior que esse no Júlio César, na minha opinião. Ela continua falando, né, eu acho que o César não esperava que ele encontrar a situação que ele encontrou quando chegou em Alexandria. Ele não esperava que a família fosse ser tão disfuncional quanto era. Eu digo, olha, mano, depois de quase 300 anos de incesto, né, dentro de uma família só, eu acho que tu meio que espera a disfuncionalidade, né? O que ele não esperava era... Eu suponho que ele não esperava que todo mundo tava querendo poder absoluto e foda-se, né, meu irmão? Mas sei lá, não sei. É que, tipo assim, a parada toda, o erro do César nesse caso aí, é que ele tentou encerrar o conflito, encontrar uma solução política. Só que isso não funcionaria nesse caso, porque essa não é uma disputa política no sentido romano, tá ligado? Essa é uma disputa dinástica. Então tu tem o lado do Ptolomeu XIII e tu tem o lado da Cleópatra VII, tá ligado? Um dos dois lados vai ter que ganhar no final das contas. E a dinastia vai se dividir entre os dois, tá ligado? Uns vão apoiar um, os outros vão apoiar o outro. Alguns vão se manter neutros, eu suponho. Mas a Cleópatra tinha uma habilidade tão grande de fazer com que as pessoas se mantessem leais a ela, que no final a maior parte da família ficou do lado do Ptolomeu XIII, olha só. Mas então, de qualquer jeito, o Júlio César faz um discurso lá na Assembleia de Alexandria, né? Porra, Alexandria é uma das grandes cidades do mundo antigo, velho. Que porra de assembleia é essa, meu? É um pátiozinho, meu irmão. É um pátiozinho com duas cadeiras de madeira, sei lá,
lá, velho. Que porra é essa, cara? Bom, de qualquer jeito, o Júlio César vai lá e faz o discursinho dele, fala meia dúzia de platitude ali. Mano, e essa pavéia fala ali que o César era um grande diplomata, blá blá blá. E que ele ia restaurar ali a Cleópatra, o poder junto do irmão dela. E ele deu alguns domínios pra Sinoé também, uma parada assim. Ah, ele dá o Chipre pra eles, que é território do Egito, antes do Ptolomeu 12º dar pra Roma. Aquele presente, né, meu? Mas essa cena toda é muito cringe também, é mal atuada pra caralho. Essa é a melhor parte. O César também diminuiu a dívida que o Egito tinha com Roma. Por que será, né, meu irmão? Sem dúvida era só porque ele amava muito a Cleópatra. Foi um encontro de mentes, cara. Não foi porque ela destruiu o cara toda noite. Não foi, não. Foi... Eu não consigo, cara. Ah, não. Essa é uma das minhas partes favoritas. Daí a Lemô assim: nós não sabemos exatamente como a Cleópatra conseguiu isso, mas eu sugiro que ela estrategicamente se aliou a homens que tinham um poder considerável. Ela, veja bem, gente, ela apenas se aliou estrategicamente com homens de grande poder. Foram outros grandes encontros de mente e coração. Ah, meu Deus. Beleza. É muita estratégia, galera. É pura estratégia. Ela chegou estrategizando todo mundo, meu irmão. Os caras... A mulher chegava no quarto dos caras, passava a noite toda na estratégia, meu irmão. Não... Ah, nós não sabemos como ela conseguiu isso, é muito bom, né, meu irmão? Não, nós sabemos muito bem, mas vocês que não querem aceitar, né, meu irmão? Ai, ai. Aí a cena cringe continua ali com a Cleópatra e o César ali como dois adolescentes de 15 anos de mãozinha dada, rindo um do outro quando eles falam qualquer coisinha. Acho que nem os adolescentes de 15 anos de hoje em dia são tão bobinhos, na real. Mas então... Daí a Sinoé chega pro Ptolomeu 13º e fala assim: olha ali, ó, tu tá sendo corneado, meu irmão. Mumu, chifrudo. E aí, tu vai fazer alguma coisa? Tu vai ficar quieto? Quando tua mulher tá dando pro César aí, mano, tu não vai fazer nada? Vai ser corno manso? Aí o maluco chega no César assim: que porra é essa, brother? Tá comendo minha mulher, meu irmão? E o Júlio César olha pra ele e fala assim: fica pierinha aí, brother. E aquele dá uma risadinha junto. Os caras não vão ser nem um pouquinho sutil, né, meu irmão? Beleza, né? Então tá, na vida real deve ter sido desse jeito também. Os caras estavam praticamente se comendo na frente de todo mundo, né? Então tá, né? Eu acho que eles estavam sendo mais sutil do que isso, né, meu? Pelo menos em público, né? Aí o irmão corno fala assim: você tá rindo da minha cara, né? Você me desrespeita na minha própria casa. Aí o César fala assim: calma, corno manso, fica frio aí. Aí o cara: que porra é essa? Não me manda me acalmar. Tu acha que eu sou corno manso? Você não tá em Roma, tu tá na minha casa, meu irmão. E eu vou fazer o povo do Egito se revoltar contra Roma. Eu tô fazendo falar isso na frente dele, meu irmão. O que vai fazer com que tu chegue seguro em casa depois de falar isso na cara do Júlio César, meu irmão? Série dramática nos momentos que não faz sentido. E não é dramática nos momentos que deveria ser, que nem quando a Cleópatra e o César se encontram pela primeira vez. É porque o Ptolomeu tem que ser tratado como o cara mais incompetente do mundo. Como eu falei, ele era incompetente mesmo, né? Mas ele fala assim: eu vou fazer o povo se revoltar agora! Vamos lá, se revoltem! E ele fala com a galerinha que tá passando na rua, assim. E a galera olha pra ele que assim: mano, não sei do que você está falando. E o Júlio César ri na cara dele. Eu digo: mano, vocês estão muito querendo fazer o cara parecer um merda. Tipo, ele era um merda mesmo, mas tem um limite do acreditável, né, cara? Tem um limite de ser, tipo, comicamente retardado. Eu acho que ele não tava nesse nível, né, velho? Aí você não joga um charminho pro César, o César fica tipo: sai daqui, vagabunda! Só tem uma bundinha rebolando nessa piroca aqui, meu irmão. E é a noite toda, velho. Não sobrou espaço pra ti. Se fosse na vida real, seria isso que ele ia falar, né? Mas aqui não aconteceu isso, cara. Aqui só aconteceu um encontro de corações e mente. Aí a Bob continua lá, fala, né? Infelizmente os planos do César não deram certo e aí estoura uma guerra civil. Então, voltamos ao status quo, né? Mais ou menos, porque agora a Cleópatra tem ajuda de Roma, então ela vai ganhar. Quer dizer, ela tinha o apoio do povo, gente. Aí ela fala assim: não, de um lado tu tinha Cleópatra e César, do outro tu tinha todo mundo.
Tu tinha o Pituno lá, tu tinha o Ptolomeu 13º, tu tinha Arsinoe, então tu tinha todo mundo, né? Então tu tinha todo mundo contra a Cleópatra e o César tava ali, né? Vou aproveitar esses 4 meses de guerra aqui pra fuder até não poder mais, né, meu irmão? Depois eu vou voltar pra Roma, meu irmão. Vou ficar sem essa bucetinha aqui, vai ser foda, meu irmão. Essa mulher aqui sabe como... Sabe qual é? Ela sabe como ter um encontro de corações e mentes a noite toda. Aí a Zoinho fala assim, não, esse período teria sido muito assustador de se viver, né? Tu não só tinha soldados profissionais, como guerrilhas nas ruas. Eu suponho que no mundo moderno é possível tu ter guerrilhas urbanas, né? Mas na época seriam mais multidões revoltosas, né? Do que guerrilhas, né? Mas suponho que seria isso, basicamente, né? Seria soldados romanos batendo em soldado egípcio e na população revoltosa e tudo mais. Seria os romanos contra a Rapa, né? Porque a Cleópatra não tinha muito apoio popular na cidade, né? Mas então, ela continua, né? Nós tínhamos romanos tacando fogo e destruindo boa parte da cidade. Isso teria sido catastrófico. Aí volta pra novelinha lá, o ajudante da Cleópatra, porque aquele eunuco do início desapareceu por algum motivo, né? O cara deve ter pensado, meu Deus, eu não aguento mais atuar nessa série, eu vou embora. E nunca mais apareceu. Ele fala assim, não, as revoltas estão se espalhando. Depois de chegarem em Mênfis, agora estão chegando em Tebas. Ué, mas eu pensei que em Mênfis e Tebas é onde vivia o povo mais leal ao pai dela, que apoiava ela de verdade, onde ela encontrava o reduto, que o povo amava ela pra caralho no sul do Egito. Pelo jeito não, né, meu irmão? Pelo jeito não. Mesmo eles tentando distorcer a história pra tentar fazer parecer que ela era super amada nesses lugares, né? Os caras têm que retratar pelo menos uma parte dos fatos, né? Aí nessa cena também eles tentam justificar os aumentos de imposto que a Cleópatra botou, né? Que é tipo, não, os depósitos de comida foram saqueados. Se nós não aumentarmos os impostos agora, Alexandria vai colapsar. Ok. Eles comentam também brevemente sobre a primeira queimada da Biblioteca de Alexandria, que acontece agora. O quê? A Biblioteca de Alexandria não foi queimada pelos primeiros cristãos? Não, isso é uns 200 anos depois de agora. Na verdade, a primeira queimada da Biblioteca de Alexandria foi agora. Essa seria a segunda queima da Biblioteca de Alexandria, que é a única que todo mundo conhece, que é a única que se fala nos livros de história, né? Porque as únicas pessoas que queimam prédios e livros em meio a revoltas generalizadas são cristãos. Outros revoltosos não tacam fogo em biblioteca. Daí os caras nas novelinhas falam assim, não, Arsinoe matou o Áquila, que era o general lá, e assumiu o controle do exército, e ela tem o apoio da população alexandrina, está se proclamando a verdadeira governante, não sei o que. Mas o povo não amava Cleópatra, o povo. Cadê o povo que amava Cleópatra? Não tô vendo, cara. É quase como se o único motivo dela ter sobrevivido foi porque ela teve um encontro de corações e mentes com o Júlio César. Toda noite, a noite toda. Bom, daí ela dá uma vomitada e fica óbvio que ela tá grávida, né? Bom, daí a Zoinho fala, né, que a Cleópatra sabia que ter um filho com o Júlio César era ter um as, um jogo de política com o Roma, né? Mas, tipo, no final não deu em nada, porque o Júlio César morre logo depois, né? Então, foda-se. Você vai que provavelmente esse era um dos objetivos da Cleópatra, ter dado violentamente pro César a esperança dele se importar um pouco mais com a política egípcia se ela tivesse um filho dele, no caso. Como o filho mais velho dela seria filho dele, ele também teria, teoricamente, o filho do César poderia se tornar rei do Egito e tudo mais. Então ele teria mais interesse nas políticas locais. Teoricamente. Aí a Bob fala um bagulho, na minha opinião, que é muito lixo, que é Cleópatra carregava em seu ventre o potencial de unir Egito e Roma. Por que Roma gostaria de se unir com o Egito? Roma não tem nada a ganhar se unindo com o Egito. Roma só tem a ganhar anexando o Egito. Que é o que eles vão fazer depois da Segunda Guerra Civil Romana. O Islãozinho fala assim, nossa, esse era uma criança extremamente poderosa. Ela unia as duas maiores civilizações do mundo. As duas maiores cidades do mundo. Eu fico... Não. Durante essa época aí, o Egito já não era uma das grandes civilizações do mundo, já fazia, né, uns 400 anos aí, né?
Se eu tivesse que dizer qual eram as duas maiores civilizações do mundo a essa época, uma delas seria Roma e a outra seria a China, provavelmente. Não seria o Egito nessa época. Sinto muito. Talvez a Índia. Roma e a Índia ou a Roma e a China. Nessa época, eu acho que foi nessa época aí que a Índia era um país só. Por a maior parte da história, a Índia não foi um país só. A Índia se tornou um país só. Teve esse Império Indiano aí, que ele existiu mais ou menos nessa época, se não me falha a memória. E com a unificação do Raj britânico, que é quando o Império Britânico unifica a Índia sob o controle britânico, né? E aí quando tu tem a separação quando o Império Britânico descoloniza, digamos, a Índia, né? A Índia se torna um governo único, né? Então, antes disso eram vários países em guerra ali e tal. Então eu diria que é isso. Ou China ou a Índia seria a segunda grande civilização dessa época aí, na minha opinião. Provavelmente a China. Bom, daí a Sapavéia fala ali, né, que depois da Sinoé ser derrotada, ela é emprisionada no palácio, e o Ptolomeu XIII, né, numa batalha naval, ele cai na água e a armadura dourada dele, a armadura de ouro dele, faz ele se afogar. Pelo que eu entendo, nessa época, a maioria das pessoas não sabia nadar. Então, pelo que eu entendo, tu tá usando armadura numa batalha naval não seria um detrimento tão grande assim. Porque se tu caísse na água, tu já ia se afogar de qualquer jeito. Então o fato dele usar uma armadura numa batalha naval não é uma ideia tão idiota quanto a velha Sapa tentar fazer parecer. Talvez se a armadura dourada dele for feita de ouro mesmo, daí é meio idiota, porque o ouro é um metal macio, tá ligado? Mas é mais provável que fosse uma armadura feita de outro metal, tipo ferro ou bronze, e ele tivesse só coberto de ouro. Seria mais provável, na minha opinião. Mas eu posso estar errado também. Pode ser que fosse realmente totalmente feito de ouro. Não estaria acima do caráter do Ptolomeu XIII, como eu falei, ele era mesmo meio retardado. Meio incompetente, digamos. Retardado não sei, mas... Apesar que o cara era, né, o resultado de 300 anos de incesto, né? Então talvez ele fosse meio retardado também, não sei. Aí só a Sapa Véia fala, não, a Cleópatra ganhou e ela sabia que agora ela era faraó até a morte, meu, é nóis. Aí tem uma ceninha dela conversando no pátio ali com a irmã dela, e a Cleópatra por algum motivo tá usando uma roupa semi-transparente. Eu achei bizarro, mas ok. Mas daí a Arsinoe dá aquele discurso de vilão de quinta categoria, tipo, por que você tem todo o poder? Eu também queria ter todo o poder. Eu mereço todo o poder. Minha filha, tu nasceu depois, então o poder vai pra pessoa mais velha. É assim que funciona. E a Cleópatra, como uma pessoa muito iluminada, muito boazinha, muito superior, ela tá muito triste com a traição da irmã dela. Olha só. Bom, daí Bob fala, né, que a Cleópatra tava casada com outro irmão mais novo. A Bob fala, não, que a Cleópatra tava 7 meses grávida quando o Júlio César finalmente decidiu partir de volta pra Roma, né? É porque a mina já tava 7 meses grávida, né? De 7 meses ela já não podia dar aquela destruída nele a noite toda, né? Então, cara, tá meio merda aqui no Egito, né? Vamos voltar pra casa. O cara volta pra Roma, mas antes disso ele deixa ela casada com o irmão mais novo dela. Que eu falei, o objetivo dele não é, ai meu Deus, como eu amo a Cleópatra. Ele se aliou a Cleópatra em parte porque, né, ela deu uma adoçada deu uma adoçada no trato, né? Mas o objetivo dele era estabilizar a região, tá ligado? E ela, como uma governante, ela precisava de um marido. Se fosse um governante homem, também ia precisar de uma esposa, faz parte. Tu precisa estabilizar, digamos, a linhagem, essas paradas todas. Então, tipo, o cara deixou tudo programado pra não dar errado, tá ligado? Esse que era o objetivo dele. Nossa, essa couraça de couro é muito ruim, meu irmão. Esse peitoral aí seria de ferro, mas não seria de couro de qualquer jeito. Foi muito retardado eles tentarem fazer uma musculata, que é esses peitoral que tem formato de músculo, de couro. Aí tem uma despedida super românticazinha ali do César ali da Cleópatra. E a Arsinoe entra no barquinho do César. E aí a Cleópatra fala assim quando chegar em Roma tu vai ser executada. E ela fala assim, não vou ser executada. E aí é isso, deu. Acaba o episódio. O episódio termina assim, ó. Sapavéia tá falando. Cleópatra fez Júlio César prometer que ele executaria Arsinoe como uma traidora a Roma. Mas quando ele chega em Roma, isso não acontece. Pá! Termina o episódio. Bom, finalmente vamos lá! Vamos dar uma nota pra esse lixo aqui, então.
Ó, o que eu achei dessa segunda metade do episódio? As inconsistências históricas na segunda metade são um pouco menos pior que na primeira metade. Ainda tem um monte de bagulho que não tem nada a ver, né? Tipo a Cleópatra ser uma guerreira e uma general e não sei o que. Muitas das motivações dos personagens eles inferem, como o César foi amor verdadeiro. Eu digo, não, mano, era um tio de 40 e poucos anos lá e chegou uma novinha, tipo, não era uma 10 de 10, mas era carinhosa, sabe qual é? E destruiu o velho, meu, destruiu o tio, não é? Os caras querem. Os caras querem. Sinto muito, tá ligado? Eu já falei isso um monte de vezes nesse episódio já. Mas eles dão, tipo, muita... Nossa, cara, eles mistificam muito a Cleópatra. Todos os motivos dela eram bons motivos. Mesmo quando ela fez algo ruim, era por um bem maior. Esse tipo de coisas, assim. As armaduras muito ruim. Primeiro, tipo, essas armaduras que são placas inteiras, né? Essas couraças... Só, tipo, pessoas extremamente ricas fariam porque elas têm que ser feitas sob medida, seriam bem mais caras, né? Então, tipo, os soldados romanos não usariam couraças, muito menos couraça de couro, né, meu irmão? Couraça seria de metal. E os caras fazem todos os soldados romanos usarem couraças. A cavalaria deles estava usando cota de malha, não sei porque só a cavalaria. O Zé não tava correto, mas tirando isso tá tudo errado. Sei lá, não sei. Eu ainda acho que, tipo, pra um documentário... Tu teria que ter muito mais atenção aos detalhes. Sei lá, as roupas também eu achei muito ruim. A toga que tinha uma parte que o cara usava uma toga púrpura sempre que dava, tá ligado? O tempo todo. Eu não acho que o cara usaria uma toga púrpura o tempo inteiro. Uma toga era aquela seria extremamente cara. Mesmo pra um senador romano. Porque, tipo, os caras tinham que juntar milhares de conchinhas e quebrar elas, fazer uma pasta pra, tipo, poder tingir essa parada aí. Tipo, não era fácil, era super mega fucking caro fazer uma parada dessa aí. Absurdamente caro pra uma roupa. Então tu não usa, seria um bagulho mega precioso, tá ligado? Tu só usaria em paradas, em situações cerimoniais, tá? Tu não ia estar caminhando por aí. Mas, bom, eu falei tudo isso. A maior parte das minhas reclamações já foram expressas extensamente, né, durante todo o episódio. O que nos leva a nota que eu vou dar aqui. Meu irmão, eu já dei notas 1 que foram merecidas, tá? Mas essa nota aqui, velho, não é 1, mano. Tipo, a atuação canastrona é ok. As roupas serem, tipo, meio feias, não serem tudo mais, ok. Mas as roupas estarem erradas, as cores estarem erradas. Tipo, a qualidade tudo bem, se tu tem pouco dinheiro pra fazer. Mas, tipo, a única coisa que os caras acertarem na roupa, por exemplo, dos romanos ter sido o formato do elmo, por exemplo, porra, daí é foda, né, cara? Tipo, tá tudo pouquíssima atenção aos detalhes históricos, digamos. E aí, tipo, quando tu chega na parte dos fatos históricos, pior ainda, cara. Tipo, em vez de ser... Todo o objetivo de um documentário é informar a pessoa, tá ligado? Sobre um determinado assunto ou explorar um determinado assunto. Mas esse é um fato que não só ele não explora o assunto corretamente, não só ele ensina errado, como ele faz da forma menos interessante possível, cara. É tudo super cringe ou mal feito. Caralho, velho, é muito ruim. Eu nunca pensei que eu daria uma nota abaixo de 1, mas eu sou obrigado a dar um 0,5. Eu vou dar um 0,5 de 10 pra essa merda, velho. É impossível. Eu nunca vi algo tão ruim em toda a minha vida quanto esse episódio de Cleópatra. Aposto que os próximos episódios vão ser tão ruins ou piores, né? Mas é muito ruim, cara. É 0,5 de 10, meus amigos. Tá? Eu nunca pensei que eu ia dar uma nota tão baixa em toda a minha vida. Mas então, meus amigos, é isso. Vão com Deus. Mas se ficarem, sentem no colo do capeta.